Você já está acompanhando mais um Réplica e Tréplica aqui pela TV Assembleia. Em tempo, em clima de reconstrução de vidas, de sonhos e das cidades destruídas pela maior tragédia climática da história do país e, quem sabe, né, em abrangência da história do Rio Grande e do país e, quem sabe, a maior do Brasil, uma das maiores, inclusive, do mundo. Os debatedores já estão postos. Professor Bonato, do PSDB, e deputado Leonel Hadi, do PT. Primeiro tema, o governo do estado apresentou no fim de semana a estrutura para colocar em prática o plano chamado Plano Rio Grande, em parceria com a sociedade, governo federal, FAMURS, universidades, prevê comitês temáticos, científicos, prevê conselhos, e a ideia é recuperar o estado em 10 anos, mas fazer obras rodoviárias e pontes principalmente em um ano, a toque de caixa, a curto prazo, habitações, infraestrutura e recuperação econômica, e a longo prazo um plano de desenvolvimento econômico e medidas para reduzir o impacto dos desastres ambientais. Como ponto de partida, este plano, eu começo com o deputado Leonel Hadi. O que o senhor defende seja feito já, agora, emergencialmente, logo ali, curto prazo e para o futuro? Bom, primeiramente agradecer mais uma vez ao convite, estar contigo, Mota, também aqui com o professor Bonato, deputado. É importante que a gente tenha... É sua. Obrigado. É muito importante que a gente tenha iniciativas de todos os entes da nossa federação, sejam o governador, os prefeitos, o governo federal, o governo Lula, e eu acredito que tem esse sentimento de unidade e de participação coletiva. Então é importante que o governo do estado também apresente um projeto num momento tão relevante para o nosso estado. E esse projeto, claro, eu acredito que o foco principal agora, tanto da União quanto do governo do estado e das prefeituras, é onde essas pessoas vão morar. Então a questão das construções de residências, a questão da alimentação também, as pessoas que acabaram perdendo absolutamente tudo. Então a gente tem a questão alimentar, tem a questão das habitações, tem a questão também... geográfica também, geográfica, né, não. Tem cidades que foram destruídas, bairros inteiros. Exatamente, a questão geográfica e de acessos a essas regiões. Por isso que é tão importante a construção das pontes, de novos acessos nas estradas e também um plano econômico, porque o Rio Grande do Sul foi destruído. Na verdade é isso. No meu entendimento, nós tivemos a maior tragédia climática da história do Brasil. Isso nunca aconteceu nessa proporção. Eu não digo nem de mortes, que foram muitas mortes. Extensão, né? Exato, nós tivemos muitas mortes, com certeza, mas frente ao tamanho da tragédia, as pessoas às vezes podem perder um pouco a percepção. São 465 municípios de 497 do nosso estado que foram atingidos de uma forma ou de outra. Muitos foram dizimados, outros tiveram aí 80% do seu território destruído. Então é importante que o governo do estado tenha essas iniciativas, como eu falei, junto à União, governo federal, junto aos municípios, de reconstrução, a questão das moradias, de estruturas viárias para escoamento de produção. A gente tem todo esse debate também sobre a produção rural que foi destruída, a nossa matriz industrial que também foi destruída, e necessita então de esforços conjuntos de todos os entes da nossa federação. Deputado professor Bonato. Fazer uma saudação aqui ao programa, especialmente nosso líder que conduz periodicamente réplica e tréplica aqui, nosso deputado, colega, né, da bancada do PT, aonde hoje, neste tema, né, que unifica as pessoas do estado do Rio Grande do Sul, não temos partido político. Aqui nós temos lideranças políticas a nível de município, a nível de estado, a nível de união, que devem estar unidas sobre a busca e a superação dessa grande catástrofe que o estado do Rio Grande do Sul viveu, está vivendo e vai viver por longos anos. Esse plano prevê a reconstrução em 10 anos no mínimo. Não, né? Temos a noção. Esse foi um plano, o governo do estado, o governador Eduardo Leite, com a sua equipe, apresentou um plano de recuperação do estado, ainda bem limitado pela complexidade que se tem, pela situação, né, que nós nos encontramos, porque tem políticas e ações que têm que ser de imediato. Acho que teve uma onda de solidariedade e humanismo fantástico
no Rio Grande do Sul, no Brasil e fora do Brasil, com um olhar diferenciado sobre esse momento que nós estamos vivendo, que o Estado do Rio Grande do Sul está vivendo, que as famílias estão vivendo e, fundamentalmente, aqui eu acho que é importante colocar algumas questões que são basilares do desenvolvimento das questões sociais e da convivência humana. A questão do patrimônio individual, a questão do patrimônio familiar, que se perdeu, muitas pessoas também nessa situação, a questão da identidade local, que a água levou tudo embora, a questão da empregabilidade, a questão das casas, das moradias. É um assunto mais premente. Das moradias, né? Enfim, nós olharmos, tem que começar a vida de novo, podemos dizer, né? No momento em que havia estabilidade, havia crescimento, havia uma história construída de cada família, de cada comunidade como Roca Salles, né? Como Lajeado e tantas outras que nós podemos... Mussum, que não... 80% da cidade... Que não, mas que eu me refiro que não tinha nem vencido ainda os desafios da primeira, já temos a segunda e assim por diante. Enfim, dizer que é uma complexidade muito grande e há uma sinergia das autoridades, das lideranças, no sentido de buscar alternativas, propor caminhos, apresentar um plano, mesmo que não seja o perfeito ainda, mas o necessário para a retomada. É claro que não dá para fazer as mesmas coisas onde já foi feito e onde existia e que a água, por sua vez, né, e essa catástrofe, por sua vez, para ficar igual, destruiu, para ficar melhor, né? Não podemos fazer nos mesmos lugares porque estes já foram marcados pela destruição. Temos que repensar isso, replanejar. Isso requer um esforço danado, né, com os governos, com as lideranças, com as pessoas, com as famílias, uma resiliência enorme para conviver com essas diferenças e propor caminhos. É claro que a curto prazo tem a questão do salvamento das vidas, que foram a primeira ação solidária muito forte que o Rio Grande do Sul demonstrou com clareza e objetividade, e os vizinhos, estados vizinhos que vieram para cá socorrer, né, salvar vidas. O segundo momento é do acolhimento, que foi também muito espontâneo, muito ativo, muito contundente para buscar superar a segunda etapa. E a terceira e tantas outras que vêm pela frente é restabelecer a economia, restabelecer a sociedade, restabelecer a família, voltar aos seus ambientes ou construir novos ambientes, que temos os grandes desafios que nós temos pela frente. Então, se nós olharmos a curto prazo, precisamos fazer com que os caminhos sejam restabelecidos, as famílias sejam reconstituídas, mas fundamentalmente ter um ponto que interfere aqueles que foram altamente atingidos pela contundência e volume das águas, mas também todas as outras famílias da economia, da produção, da cadeia produtiva, da empregabilidade, têm uma influência e uma determinação muito forte. Por isso, o Rio Grande do Sul vem demonstrando essa condição, essa responsabilidade. Os governos municipais, estadual, federal, com esse compromisso desta unidade, é um plano novo para o Estado. Ele é muito complexo, requer muita habilidade, requer conhecimento de ciência, percepção do momento que estamos vivendo, porque foi em 41. Né, a última grande, e acontece agora em 2024 com maior volume, com maior intensidade e com muito mais reflexos. Podemos dizer que 95% dos municípios gaúchos foram atingidos. Isso significa que na sua proporção também do ponto de vista da economia, do desenvolvimento, da sustentabilidade, da organização histórica, cultural e logística, todas elas atingidas. Por isso, precisamos dessa unidade e dessa superação, que deve ser esforço de todos, inclusive daqueles que não foram atingidos, mas que, de certa forma, têm a responsabilidade e serão envolvidos pela situação socioeconômica do nosso Estado. Só esse bloco, deputado Rádio, eu gostaria de perguntar, nessa questão emergencial, há uma pressão, nesse momento, sobre o governo federal para anunciar uma medida que garanta os empregos, reparta o pagamento de salários com os empresários, como foi feito na pandemia. Eu acredito que o governo federal ele tem prestado toda a solidariedade Sim. e participado ativamente desse processo de reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. 3 anos de suspensão da dívida, 23 bilhões de reais disponíveis, então, para o governo do Estado. Nós temos o auxílio reconstrução de R$ 5.100 para todas as famílias que tiveram seus imóveis atingidos, o compromisso da construção de casas, de moradias populares para as pessoas que perderam a sua residência. Nós temos linhas de crédito, por exemplo, há poucos dias atrás, 15 bilhões
para a indústria, né, a juros praticamente zero. Então, são montantes e um volume financeiro que passa dos 70 bilhões de reais que o governo federal tem feito essa contrapartida junto ao governo do estado. E eu tenho certeza que tudo que tiver ao alcance do governo Lula não faltará ao estado do Rio Grande do Sul. Agora, é importante, nós temos limite prudencial, nós temos teto de gastos, nós temos uma série de políticas implementadas por uma lógica neoliberal, no meu entendimento, e que isso também são freios que colocam o governo contra a parede em termos de limitação orçamentária. Mas, no meu entendimento, em relação ao Rio Grande do Sul, nós conseguiremos vencer essas barreiras e o governo Lula, junto com o governo do estado e os municípios, fará a sua participação para a manutenção dos empregos e que a população do Rio Grande do Sul possa ter dignidade para voltar às suas vidas. Vamos agora ao segundo bloco. Começo com o deputado professor Bonatti, termino com ele agora. Importação de arroz, né? No segundo tema, também ligado às enchentes e também à recuperação da economia. O governo federal anunciou a importação, já começa o primeiro leilão amanhã, quinta-feira, de mais de 7 bilhões de reais em arroz importado para segurar, segundo o governo, os preços para evitar que subam para o consumidor, que subam para a população. Os produtores, por outro lado, garantem que a importação não seria necessária e estão entrando contra esse processo no STF e também no Tribunal de Contas da União. Como é que o senhor avalia esse quadro todo? Quem tem razão, quem não tem? Na verdade, aqui falta um pouco de diálogo, ou faltou um pouco de diálogo e análise no momento de dificuldade que se tem do governo tomar a decisão. É uma decisão de governo, é uma decisão que há uma reação muito contundente dos produtores, da organização da sociedade sobre o investimento desse recurso ser no estado do Rio Grande do Sul, que é o grande produtor de arroz e que afirmam os produtores ter arroz suficiente para alimentar o Brasil, apesar dessa situação que estamos vivendo hoje. Agora, por outro lado, é uma decisão de governo que precisa ser respeitada, porém, as condicionantes e a responsabilidade desse processo tem que ser avaliada e acredito que os órgãos controladores, independente da vontade política, né, que são os órgãos Tribunal de Contas, Judiciário, etc., poder avaliar essa questão sobre a necessidade ou não para que o recurso também fique aqui. Não é um recurso de um volume pequeno, é um volume grande que pode estimular a produção, que pode criar as condições, que pode superar dificuldades, que pode encontrar outros caminhos, que não é só de arroz que vive o homem. Tem toda uma cadeia que nós precisamos consolidar, buscar, construir, apropriar de picanha e poder avançar sobre isso. Então, sabemos que é difícil, mas são decisões que na hora alguém sugere, alguém propõe, alguém oportuniza e os interesses são colocados nesse processo. Por outro lado, vem uma discussão que tem que ser balizada, tem que ser considerada e poder olhar dessa contundência. Agora, eu queria apenas dizer que o que nós temos pela frente não é só o que aconteceu até aqui. É o que nós temos de energia, de investimento para suprir, superar e reconstruir o nosso Estado. Por outro lado, nós sabemos que os limites prudenciais do ponto de vista da legalidade, todas elas estão sendo superadas, né? Aqui precisa ter vontade política, determinação e o mais rápido possível também a cadeia produtiva poder fazer isso. Quando se fala em habitações das pessoas que não têm, vai levar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, Exato. 1 ano para poder atender essa demanda. A reconstrução de rodovias, de pontes, etc., tem rodovias que levam um tempo necessário para se construir. O governo do Estado está prevendo, projetando 8 pontes, parece em um ano. Sim, já foi a licitação agora, já está aberta para isso, mas não são só 8. Pede pessoal de Nova Roma lá, que eles fazem rapidinho lá, não. São 50 pontes, são trechos de estradas que inviabilizaram, que tem que ser pensado. Então, é recém o começo de um grande desafio, de grandes ações que tem que ser desenvolvida e reconstrução do nosso Estado. Na verdade, a história, a trajetória, a vida de cada um dos que foram atingidos e fundamentalmente as comunidades que foram atingidas de forma efetiva e determinante a produção agrícola e pecuária, que é o grande PIB nosso, né? 40% é da agricultura e da pecuária, hoje totalmente condenado, totalmente destruída
aonde a gente temos que recomeçar. E os governos têm que ter essa responsabilidade. Aqui eu quero dizer, não importa, né, a quem fez mais, quem fez menos. Eu acho que aqui o tamanho de cada um tem que colocar na mesa. Que seja o governo federal, que seja o governo municipal, que seja o governo estadual, o seu tamanho, a sua responsabilidade, o tamanho das divisas que ele tem, que recolhe da produção, tem que ser, ou das receitas, tem que ser colocado na sua mesa, e é isso que temos que buscar, o equilíbrio das forças de acordo com o tamanho para reconstruir o nosso Estado. Deputado Rádio, como é que o senhor vê essa polêmica? Ou é falsa polêmica? Não é falsa polêmica? Para mim é falsa polêmica. Para mim é falsa polêmica. No início de maio, lá pelo dia 6 de maio, enquanto estávamos naquele processo de alta, de cheias ainda, das enchentes, os produtores rurais deram uma declaração dizendo que o preço do arroz iria explodir, que tinham colhido 80%, mais 20% estava embaixo da água, e tínhamos toda uma situação de dificuldade de escoamento da produção e também muitos silos que armazenaram... Mas você analisa eles entrando agora, tentando suspender o leilão? Eu só estou trazendo aqui o roteiro, porque não foi alguém do governo que falou que iria subir o preço do arroz. Foram os produtores rurais, sendo que o arroz já tinha sido digamos, um produto que fez com que a cesta básica aumentasse de valor e que a inflação subisse. Então, o ano passado já tinha subido 28% o preço da saca de arroz. Agora, vieram com essa informação no início de maio e o governo federal disse, olha, nós não temos como permitir que o arroz, mais uma vez, seja um fator de desestabilização da inflação e que as pessoas deixem de se alimentar de um dos bens mais essenciais na cozinha do brasileiro. Ponto. Isso se chama liberalismo, isso se chama capitalismo, isso se chama, né, uma gestão de questões, digamos, burocráticas do governo, que ele tem que tomar uma atitude para que depois não apontem que o governo Lula está permitindo que a inflação exploda e que as pessoas não conseguem se alimentar. E aí nós temos que lembrar que em 2016... nós tínhamos a Conab, que tinha armazenamento de alimentos, que justamente quando aconteciam situações assim, fazia a contrapartida e colocava no mercado novamente para regular os preços. Bom, a partir de 2016, com o governo Temer e Bolsonaro, se esvaziaram esses depósitos de alimentos, e aí o que sobra para o governo nesse momento de emergência, de necessidade que as pessoas se alimentem, de necessidade de controle de preços, é fazer a importação do arroz, na medida em que os produtores disseram, olha, perdemos a produção, não vai conseguir chegar a tempo, nós temos um aumento do valor desse produto, bom, nós temos uma crise climática, uma catástrofe, e o governo também tem que se preocupar com todos os brasileiros e brasileiras. Agora, com certeza, não faltará auxílio aos produtores rurais, nós teremos linhas de crédito, nós teremos perdão de dívidas, nós teremos o fortalecimento da compra desse produto que já foi colhido, e o governo federal está fazendo a parte dele, na medida em que nós vivemos num sistema em que isso, né, faz parte, né, oferta e demanda. Quando tem muita, né, uma demanda alta e uma oferta baixa, bom, ele vai ter que achar outras formas para equilibrar o preço. O senhor encerra agora, professor Bonato, o senhor concorda com o que disse o deputado General Rádio em relação à questão do arroz? É uma falsa polêmica? A questão do arroz não é uma falsa polêmica, são narrativas diferentes e interesses diferentes colocados na mesa. Essa é uma questão que tem que ser aprofundada, mas eu quero ainda retornar a essa questão, né, da nossa situação no nosso Estado, o momento difícil que estamos vivendo, a necessidade de nós não alimentarmos discussões que não levem ou que não construam um caminho de unidade e de superação. Por outro lado, eu fico muito preocupado e eu tenho tido cuidado a respeito disso, que a responsabilidade são de todos de reconstruir o Estado. E eu volto a dizer, né, se o governo federal, que é onde se concentra a maior parte da nossa riqueza ou dos impostos em decorrência da produção, é o governo federal que precisa fazer isso de maior contundência do tamanho que tem, é o governo do Estado e os municípios. Por outro lado, acho que nós estamos encontrando políticas ou financiamento ou suporte para a superação desta crise jamais vista na história do nosso país, jamais vivida pela nossa geração, né? Que é essa catástrofe, que a gente tem que reinventar, tem que reposicionar, não pode ser com as mesmas regras, não pode ser com as mesmas condições. Acredito que o Senado e o Congresso tenham condições de fazer um ato efetivo, não é apenas suspender o pagamento da dívida, é
de uma forma definitiva, já tem tendências e discussões sobre isso, né? Perdoar essa dívida e fazer investimentos para que a gente volte a produzir, volte a crescer, volte a desenvolver, volte a prestar um grande serviço de desenvolvimento de tecnologia, inclusive da produção agrícola e pecuária, que o Rio Grande do Sul é referência para o Paraná, para o Mato Grosso, para o Norte e Nordeste, das grandes produções que tem da agricultura e da pecuária como referência, que o mundo todo, né, busca isso. E é claro que o momento que nós vivemos, perdemos essa referência e a nossa grande essência, né, do ponto de vista econômico de produção, que é fundamental, que é a produção de alimentos nessas duas áreas. Então, que o governo ou os governos possam não apenas emprestar dinheiro subsidiado e assim por diante, mas tem que colocar dinheiro à disposição com políticas definidas de Estado para recompor a economia, a questão da produção e fundamentalmente de alimentos, para que a gente possa, em curto e médio prazo, poder superar essas grandes dificuldades que nós temos. A casa que tem que ser construída para o cara que perdeu é imediato, ou a entrega é imediata, ou encontrar um caminho como os centros humanistas que estão sendo consolidados aqui, 5 aqui na região metropolitana, entre Canoas e Porto Alegre. Mas mais do que isso, as pessoas não querem. As pessoas querem voltar para sua casa, ter uma casa, ter um espaço, ter sua terra, ter sua produção, sustentar do seu trabalho e não, né, viver nesse momento de dificuldade. Talvez a gente, na política e no dia a dia, a gente não perceba o quanto isso é sofrido para elas. Talvez a gente não perceba o quanto isso faz mal para elas. Talvez a gente não enxergue o quanto é importante um abraço, um carinho, um olhar, uma entrega diferente do que nós estamos fazendo hoje, que a burocracia e os governos e as limitações que não foram construídas para enfrentar catástrofes, foram construídas por uma relação social normal. E aqui nós temos que redimensionar, reorganizar e superarmos essas dificuldades. Que Deus abençoe. Só Deus para abençoar essa crise toda e propor um novo caminho, porque os homens precisam dessa orientação. Obrigado, deputados. E foi muito bom esse programa, porque apesar das diferenças políticas, deu para ver aqui, na opinião dos senhores, que há uma unidade, pelo menos há um desejo de uma unidade para reconstruir o Rio Grande. E esse foi mais um réplica e tréplica, porque um grande debate não precisa ser um longo debate.